Abra as vossas Bíblias lá no segundo livro de Reis, ok? Segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo de número 9. Nós vamos ler o 9 e o 10, ok? Para a gente começar aqui, iniciar essa mensagem no nome de Jesus. Nós não vamos falar aqui de algo novo. Nós vamos falar sim pela unção do Espírito, mas daquilo que você conhece. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus ela é nova. Com certeza a palavra do Senhor ela irá falar conosco mais uma vez nessa noite, nos trazendo mais para perto de Deus. É isso que nós precisamos. Precisamos entender que não é porque nós temos o Espírito Santo que nós estamos assim tão perto de Deus como Deus queria e gostaria. Ok? Precisamos entender isso. Satanás ele espalhou um pensamento e parte dele é bíblico, mas parte dele é muito destrutivo. Há quem pense, ora, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso estar congregando. Eu tenho uma salvação, do que mais eu preciso? Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós precisamos nos relacionar mais com Deus. E é isso que Ele quer tirar da maioria dos irmãos, ou de todos os irmãos. Mas graças a Deus, o Senhor está trazendo mais luz e mais compreensão a nós. Então vamos lá, vamos ler a palavra, 2 Reis, capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10. Nós estivemos lendo esse texto aqui praticamente na quarta-feira. E toda vez que eu passo nesse texto, o Senhor fala muito forte ao meu coração, ok? Ele se refere a Elias e Eliseu, mas propriamente aqui a Eliseu, que é o nosso foco, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Aleluia. Se tu vires, se você me ver no dia que eu for tomado de você, se fará. Também se não vires, não se fará. Precisamos entender uma coisa, amados. Pensamos de maneira muito errada com relação aos mistérios de Deus. Nós fazemos no nosso dia a dia tantas tarefas que nós sabemos que existem e requer detalhes. Eu falo tarefas no âmbito natural, tarefas que requerem detalhes, requerem horários, requerem uma norma para a gente guardar, e nós fazemos ela com tanta perfeição. Só que ao olharmos, quando a gente vai servir ao Senhor, a gente acha que pode servir a Deus de todo o jeito. Eu quero que os amados irmãos guardem essa visão de Deus. Jesus, quando começou a ministrar o Evangelho, Ele disse: É chegado a vós o reino. Existe um rei. Não existe reino sem rei. Existe um rei, um soberano. A palavra democracia, ela é muito boa. Mas quando você serve a Deus com essa mentalidade democrática, você acaba confundindo e achando que algumas coisas têm que ser feitas do seu jeito, porque tudo é uma democracia. Eu quero que vocês entendam que, embora o nosso Deus não esteja nos forçando, nós precisamos entender que existem regras a serem cumpridas. Existem normas a serem guardadas.
E se nós servirmos a Deus do jeito que nós achamos que devemos seguir ou servir, sem olhar para aquilo que Deus estabeleceu, nós não teremos o apoio do Senhor. Porque se nós fazemos parte de um reino, quer dizer que tem um rei, tem um soberano que é Deus e tem seus súditos, que somos nós. Não estamos aqui simplesmente para fazer nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós vamos pegar aquilo que Deus está falando conosco e nós vamos andar por isso. Por isso que a palavra diz que nós precisamos renovar nossa mente. A nossa mente precisa ser alinhada. Se ela não está pensando de acordo com a palavra, não é a palavra que tem que ser mudada para combinar com os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que têm que ser mudados ou modificados para que eles combinem com a palavra. Então se entende que Deus é o soberano. Não estamos aqui ensinando a Deus, estamos aprendendo com Ele. Os conselhos de Deus são perfeitos. Então os nossos não valem nada quando eles não estão alinhados com os pensamentos de Deus. Então vamos trazer essa mentalidade. Nós fazemos parte de um reino que tem um rei e que nós somos os súditos, estamos aqui para servir. Então, amados, no relato que nós acabamos de ler, Elias, quando você lê todo o relato e a história de Eliseu, quando ele foi chamado pelo Senhor, Elias diz: tu sabes o que foi feito com relação à tua pessoa. Eliseu foi chamado, quando ele está aqui andando com Elias, ele já está ali se preparando para o seu chamado. Não era que ele estava tentando ser chamado por Deus, ele já tinha um chamado diante de Deus. O que engana a maioria dos crentes é que eles pensam: ora, Deus me chamou, e Deus realmente te chamou. Mas você pensa: já que Deus me chamou, eu posso fazer no meu tempo, do meu jeito, quando eu quiser. Até mesmo a gente fala assim: deixe primeiro que eu arrumo um emprego, para fazer a sua vontade como o Senhor quer, para cumprir o meu chamado. Deixa eu encontrar uma bela mulher de Deus, ou um homem de Deus, não é isso? Deixa que eu estabilize melhor minha vida financeira. Nós pensamos e nós queremos fazer do nosso jeito. É por isso que não acontecem os milagres de Deus. É por isso que Deus não está cumprindo como deveria o chamado dele na vida dos homens e mulheres de Deus. Eu não tenho dúvida, escute, eu não tenho dúvida, e a palavra de Deus, ela me convenceu disso, que muitos filhos de Deus morreram sem cumprir o chamado de Deus para as suas vidas. Não tenho dúvida. Porque ainda que tenha um chamado, é preciso que se coloque da maneira como Deus quer. Então nós temos aqui um homem chamado por Deus, Eliseu. Ele está acompanhando Elias, e aí ele diz a Elias assim: eu quero unção dobrada. Em outras palavras, o poder do Espírito Santo que está sobre você, Elias, porque todos nós fomos ungidos pelo Senhor, mas à medida que nós buscamos a Deus, amado, há um transbordar maior do poder. Então é verdade, todos nós temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, mas existem medidas de unção, de poder, de compreensão de Deus em nossas vidas. Depende muito do chamado, depende muito da dedicação. Quanto mais se busca Deus, mais a graça dele se exala. Isso é como o perfume: quanto mais você aperta e joga sobre você o perfume, ok? Mais o cheiro vai exalando. Quanto mais se busca Deus, quanto mais se envolve com Deus, mais ele se manifesta em sua vida.
Aleluia. Então nós temos o que? Nós temos Eliseu, ele pede a unção que está sobre Elias, ele pede aquele poder que está sobre Elias, que venha sobre ele, mas ele diz: eu quero o dobro, eu quero 2 vezes mais sobre minha vida o poder que está sobre a sua. Se você estuda os feitos de Elias através da unção de Deus na sua vida, você vai ver que Elias fez grandes coisas. Quando Eliseu pede o dobro da unção, não era fácil. Não era muito fácil um homem ter o dobro da unção que Elias tinha sobre ele. Então Elias disse: olha, dura coisa você pediu, você não pediu algo fácil. Porém, escuta, ainda que Eliseu foi chamado por Deus, ainda que ele tinha um chamado a cumprir, ele precisava se moldar dentro desse chamado. Existia uma parte, como existe para mim e para você, a se cumprir. Eliseu e Elias olhou para ele e disse: se você me vir, no dia que eu for tomado de você, aí sim, isso que você pediu vai acontecer. Amado, a unção de Deus não se manifesta de todo jeito. Se você quer mais de Deus e você tem que querer, amado, não vai ser de todo jeito. Não é da maneira como você quer e você acha. Existem normas dentro desse reino. Você não está vendo, mas você faz parte de um reino. O mundo, ele não está vendo, mas existe um reino das trevas que está dominando eles. Um reino que é organizado, que é invisível, mas é um reino. Quando Jesus resgatou a gente, a Bíblia diz que ele resgatou a gente do império das trevas. É um reino onde tem um príncipe chamado Satanás. Ele tirou a gente dos domínios do diabo e levou a gente agora, escute, para o domínio de Deus. É que nós não nos comportamos como alguém que está sujeito a Deus. A igreja, amado, ela vive do seu jeito. Querem cumprir o projeto que Deus tem para eles, do jeito que eles acham que deve ser, no tempo deles. Alguns às vezes nem preparados estão e simplesmente já querem fazer naquele momento. Outros já podem fazer aquilo que Deus chamou para fazer, mas estão esperando ou deixando para primariamente eles organizarem algumas coisas em sua vida. E aí começa no tempo deles. Alguns nem tempo têm para isso mais, porque muitos perdem suas vidas, porque enquanto você não entra e não se alinha com aquilo que Deus quer, você está em desobediência. Ok? Então você precisa entender: tenho que entrar, tenho que servir a Deus da maneira como Deus quer. Nós somos os súditos aqui. Em certo sentido, embora Deus não nos force, não existe aqui uma democracia no sentido, você não está aqui para ensinar a Deus. Deus não precisa ser ensinado por nenhum de nós. Estamos aqui simplesmente para viver e fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Aleluia. Quanto mais rápido entendermos isso, melhor vai ficar para as nossas vidas. Talvez o que você está fazendo hoje, Deus não quer que você faça isso hoje. Você precisa aprender com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus para ouvir em Deus se Ele realmente quer que você esteja fazendo isso hoje. Aleluia. Então as coisas não acontecem por acaso. É preciso que você se alinhe com Deus. Mas amados, outra coisa que me deixa bem feliz aqui é que Eliseu teve que ficar grudado a Elias.
Se você quer ter unção de Deus, se você quer realmente que o poder exale a cada dia, precisa se grudar a Deus. Você precisa se aproximar de Deus o máximo possível. Aí talvez a mente pense dessa maneira: mas eu tenho Deus, pastor. Não estou falando disso, porque tem sempre algo a mais para ter em Deus. Jesus, quando ressuscitou, ele junto com seus discípulos, a Bíblia diz que ele soprou: recebei o Espírito Santo. Mas não foi por isso, ali eles nasceram de novo, não foi por isso que eles já tinham tudo. Ter o Espírito Santo, eu sei que é ter o tudo de Deus, mas há uma diferença em tê-lo e ele está se manifestando em você. Então, se eles estavam tão completos assim, se não precisava de algo a mais de Deus, por que Jesus pediu a esses mesmos homens e mulheres de Deus ficar lá em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder? Eles podiam argumentar assim: eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso mais de nada. Será que Jesus não sabia que eles tinham o Espírito Santo? Será que não foi o próprio Jesus que soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo? Só que Jesus sabia que algo precisava acontecer mais na vida deles, assim como precisa também acontecer na nossa vida. Então não caia naquele erro que Satanás tem disseminado aí, ele tem implantado. Você tem Deus e você é de Deus, e você faz parte do reino de Deus, mas Deus quer se manifestar mais em você, e isso depende da maneira como você serve a Deus. Então, falando de se manifestar e ver Deus operando, existe um relato na Bíblia de um homem que praticamente é único. Eu quero que você leia junto comigo esse relato, lá no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, nós vamos ler do verso 21, ok? Até o versículo 24. Gênesis 5, do versículo 21 até o verso 24. Vamos ler uma parte da genealogia, ok? Isso aqui são aqueles versículos que nós gostamos menos, pelo menos na nossa carne. Quando você está lendo a genealogia, no lado natural dá vontade de você pular. Para que tanta coisa? Pois é, se está escrito é porque serve de alguma maneira para nós. Não pule quando estiver lendo a genealogia, ok? Leia, Deus quer ensinar você. Na verdade, um dia Deus me ensinou uma coisa simples, mas às vezes a gente fala tanto de Maria, aquela coisa toda, amém por Maria, mãe de Jesus. Mas na verdade a bênção veio sobre a família dela por causa de José. E a genealogia é quem nos ensina isso. Eu disse: olha, estava perdendo de entender isso, ok? Mas vamos voltar aqui, vamos ler. Gênesis 5, do versículo 21 até o 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluias. Eu quero que você guarde bem. E andou. Amém. Porque Cristo é a nossa justiça. Dentro do seu coração existe uma coisa chamada justiça de Deus. Quando nós estivermos com o Senhor, reinando com o Senhor,
Nunca seremos mais justos do que nós somos hoje, ok? Você pode crescer em muitas coisas em Deus, nunca crescerá na justiça mais do que o que você é justo hoje. Isso é um dom, isso é uma dádiva de Deus que veio ao seu coração. O nosso espírito está vivo, diz a Bíblia, por causa da justiça. Graças a Deus. Graças a Deus pela justiça. Isso não depende daquilo que eu faço. Isso não depende das boas obras. Isso depende simplesmente daquilo que Cristo fez por mim. Mas, amado, eu quero que você olhe para aqui. E agora você comece a ver o proceder seu e meu. A Bíblia diz que andou. Isso quer dizer que o procedimento de Enoque não foi algo comum. Aleluia. Enoque andou com Deus, embora a palavra do Senhor diga, quando você lê toda a genealogia, e você chega no verso 1 do capítulo 6, para você entender aquilo que nós queremos transmitir para você em Deus. O capítulo 6 de Gênesis, o versículo 1 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, toda a genealogia, não somente a parte que se refere a Enoque, desde Adão, desde o início, capítulo 5, falando de Adão, versículo 1, onde fala da genealogia, da multiplicação dos homens e mulheres sobre a terra. Aquilo era o multiplicar das gerações. Então, versículo 1 do capítulo 6 diz como os homens se multiplicavam. Então, o contexto que Enoque vive, ele está inserido no tempo da multiplicação da humanidade também sobre a terra. Aleluia. Ele fez parte daquilo que a Bíblia vai dizer aqui no verso 6 do capítulo 6 de Gênesis, ok? Vamos ler. Então, versículo 5, perdão. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não era época fácil. Às vezes nós não queremos viver a palavra, e nós olhamos para a época deles, e nós dizemos assim: era muito mais fácil. Ah, se eu andasse como os apóstolos andaram com Jesus, com certeza eu faria tudo mais perfeito. Nós achamos, amado, que a época dele era fácil também. Mas a Bíblia diz aqui que a maldade dos homens se multiplicara, e eles eram maus. Então, quando Enoque está neste momento andando com Deus, eu quero dizer que não era fácil, porque o homem era simplesmente mau. Não havia bondade nos homens, e eles faziam também atrocidades. Viviam muitos deles afastados de Deus. A carnalidade e o pecado estava aflorando. Mas a Bíblia diz que um homem, Enoque, conseguiu brilhar andando com Deus em meio a trevas. Isso quer dizer que não importa o mundo que nós estamos vivendo, não importa o pecado que está à nossa volta, nós temos a capacidade, a habilidade de servir a Deus da melhor maneira possível. E eu estou falando de andar com Deus. Eu não estou falando simplesmente daquilo que você é em Cristo. Eu estou falando de andar e de viver conforme você realmente é em Cristo. Eu estou falando de prática. Eu estou falando de consagração.
Eu estou falando de buscar a Deus de uma maneira mais fina, adequada com aquilo que nós somos. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Quantos sabem que a morte é inimiga de Deus e ela é nossa inimiga? Agora quero que vocês entendam. Esse homem se enquadrou naquilo que Deus queria naquela época. Esse homem se aproximou de Deus enquanto a maldade assolava. Esse homem se destacou na terra a tal ponto que Deus olhou para ele de maneira diferenciada. Que Deus fez algo na vida dele que praticamente não se vê. Eu sei que aquilo que vai acontecer conosco no arrebatamento, quando Cristo vier arrebatar a igreja, aqueles que estão vivos, estão servindo a Jesus, eles vão ser arrebatados e não vão provar a morte. Mas enquanto isso não acontece, nós não temos assim muitos exemplos com relação a um homem que foi tomado e o corpo deste homem não viu nem a morte. Nem a morte passou pela vida de Enoque. Pastor Jadson, como é que o senhor conhece isto? Hebreus 11 fala para mim e para você. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, vamos ver. E a história de Enoque pode nos ensinar muito. E pode nos fazer melhorar nossa vida espiritual. Hebreus capítulo 11, nós sabemos que esse capítulo daqui é o capítulo da fé. Podemos chamá-lo ele assim, ok? Capítulo da fé. Hebreus 11. Nós vamos ler o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aleluia! Esse foi o motivo dele ser trasladado. Ele foi arrebatado, ele foi tomado com o corpo e tudo. Esse homem se aproximou tanto de Deus, ele agradou tanto a Deus, e isso quer dizer, andar com Deus, é agradar a Deus, é fazer aquilo que Deus quer que você faça. Esse homem andou de tal maneira, tão estreitamente com Deus, que Deus tomou ele para si, porque ele ia agradar a Deus. Ele não provou nem a morte. Aleluia. Mas você pode se perguntar, e como é que se agrada tanto a Deus, pastor? Nós temos a palavra, andar pela palavra é agradar a Deus. Mas eu quero que você entenda, do versículo de número 5 para o versículo 6, a Bíblia também fala algo que estava na vida de Enoque, que agradar a Deus. Eu vou ler novamente para você o versículo 5 e a gente vai entrar no 6, ok? Para você entender melhor aquilo que o Espírito Santo ele está nos transmitindo. Pela fé, Enoque foi trasladado, ok? Enoque tinha fé, pastor? Pela fé ele foi trasladado. Enoque andou com Deus e ele andou em fé. Amado, amém por todos os cristãos. Mas o cristão que não entender que se ele não andar na fé, ele não vai agradar a Deus durante a sua trajetória de vida aqui na terra, por mais bonzinho que ele seja, se ele não andar todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano, todo dia na sua vida, se ele não andar pela fé, ele não agrada a Deus. É isso que a palavra está dizendo. Veja, pela fé Enoque foi trasladado. Foi pela fé que ele foi trasladado. Ele andou em fé. E diz a palavra do Senhor, para não ver a morte, nem foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Agora olha o verso 6. Ora, sem fé
é impossível agradar-lhe. Amado, a minha Bíblia está dizendo que Enoque agradou a Deus, que ele foi trasladado pela fé. No verso 6 diz: ora, sem fé é impossível andar com Deus. Você entende? Porque agradar a Deus é andar pela fé. Se eu não ando pela fé, eu não agrado a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, e ele diz uma palavra: guardei a fé. Tem tradução que ele diz: permaneci em fé. Paulo não abriu mão da fé durante todos os dias, durante todas as semanas e os meses e os anos, até envelhecer. Ele diz: eu andei por fé, eu nunca abri mão da fé em momento algum. Amado, o nosso início com Cristo é pela fé. A nossa vida, estou falando de vida mesmo espiritualmente, ela começou com fé. Pela graça sois salvos, por meio de quê? Da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então Enoque, eu sei que não foi simplesmente a fé, mas a fé estava embutido. Ele andou com Deus em fé. Ele creu em Deus de tal maneira que foi trasladado, porque ele agradou a Deus. Eu quero dizer que os cristãos que falam que andar pela fé não é tão importante, eles estão seriamente enganados. E tem mais, e não devem andar pela fé um período da sua vida. Eles devem andar pela fé em todo momento da sua vida. Se tem o seu negócio, tenha e ande pela fé. Se vão ter filho, tenham filhos pela fé. Vão criar seus filhos, crie-os pela fé. Tudo que você for fazer, seja no trabalho, seja no colégio, tudo aquilo que você for executar, tem que ser pela fé. Se você baixar a cabeça, em algum momento você não andar pela fé, você vai desagradar a Deus. A fé, ela é tão importante, muito mais do que aquilo que você pensa. A fé faz parte da nossa vida. A Bíblia chega a dizer que fé é um dos frutos do Espírito. Aleluia. Fé é um dos frutos do Espírito. É por isso que nós somos genuinamente homens e mulheres da fé. Mas nós não podemos simplesmente a fé. Ser homem da fé, simplesmente mulher da fé, não basta. Você precisa viver na fé. Você precisa agir pela fé. Você precisa andar na fé. Aleluia. Isso é viver na fé. Amado, por que estou destacando tanto isso? Por causa desse engano miserável e maldito. Quando você estuda sobre amor, a Bíblia diz que o amor é uma coisa natural em nós, Igreja de Cristo. O amor de Deus, ele não é natural no mundo, mas o amor é natural em nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós recebemos o amor de Deus através do Espírito de Deus que foi derramado em nós. Nós passamos a ter o amor de Deus. Aleluia. O amor de Deus faz parte do nosso espírito, faz parte da igreja. O mundo não tem o mesmo amor, nós o temos. Mas nós entendemos que não basta ter somente o amor, precisamos viver o amor. Tiago diz: quando nós nos contraímos, quando nós nos omitimos de ajudar, nós não estamos vivendo no amor. Então nós precisamos entender, existem normas, existem regras, e nós precisamos andar por essas regras. Até mesmo quando nós estudamos a respeito da fé,
A Bíblia diz que a fé é uma lei. Quer dizer que existem normas para ela também. Nós precisamos entender o que é que Deus quer que a gente faça, para que a gente comece a andar segundo aquilo que Deus quer que a gente faça. Amado, toda a nossa vida tem que ser pela fé. Então Enoque agradou a Deus, não somente porque andou pela fé, mas ele andou pela fé. E sem andar pela fé, é impossível agradar a Deus. Todo dia que as circunstâncias adversas cercar você, e você baixar a cabeça e menosprezar-se, você estará desagradando a Deus. Deus não quer encontrar um só crente chorando com desespero. Isso representa fracasso. Isso traz em Deus não alegria. Porque entenda, amado, quando Deus olha para a vida de Enoque, Ele amou a vida de Enoque e Ele arrebatou Enoque. Eu sei, e alguns vão concordarem, que Enoque é uma figura do arrebatamento da igreja. Eu sei disso, que ele é uma figura do arrebatamento da igreja. Mas Deus não usou Enoque dizendo que o arrebatou, simplesmente porque ele é uma figura da igreja. Ele mostra as características que ele encontra em Enoque para poder tomá-lo e não deixar nem ele provar a morte. Aleluia. Eu sei, logo depois que Enoque foi arrebatado, depois você vai ver, vai começar toda aquela trajetória de Noé. Depois o mundo foi destruído com água naquela época. Enoque não estava presente, já tinha sido tomado para Deus. Eu quero dizer que quando esse mundo foi exterminado com fogo, a igreja não vai estar mais aqui também. Aleluia. Nós vamos ser arrebatados, assim como Enoque, vamos ser arrebatados bem antes. E nós vamos estar reinando com o Senhor. Aleluia. Não vamos ver a destruição de tudo isso. Nós vamos estar com o Senhor. Não vamos fazer parte disso aqui. É por isso que eu sei que Enoque é uma figura do arrebatamento da igreja. Mas precisamos olhar para a vida daquele homem, como ele vivia para Deus. Ele andava com Deus. Nós encontramos muitos irmãos, infelizmente, eles, amado, eles não têm prazer em Deus. Andar com Deus é andar em comunhão, pastor. Sim, também andar em comunhão. E veja o que muitas vezes, amado, eu não quero lançar isso no rosto de vocês, mas preciso ensinar vocês. Nós usamos tanto esse texto de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 10, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler. Capítulo 10, nós vamos ler somente o verso 25, ok? Diz a Bíblia que andou Enoque com Deus e Deus tomara ele para si. Então vamos aprender o que é andar com Deus. Andar com Deus é ter comunhão uns com os outros, ok? Você não pode dizer que está andando com Deus e não tem comunhão com os seus irmãos. Hebreus 10, versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, ok? Às vezes nós lemos esse versículo e nós não entendemos. Parece que a Bíblia está dizendo não deixem. Não deixando. Ok? Você sabia que às vezes a gente não abandona uma congregação, mas a gente vai deixando? Você sabia que não estar presente nos cultos é estar deixando? Porque aqui traz a ideia também, não simplesmente abandonar. Eu sei que está incluso o abandonar definitivamente, mas também está incluso
o começo do abandono. Sabe o que está deixando? É Deus colocarmos 2, 3 dias para mantermos comunhão. Porque não tem como nós vivermos sozinhos. Aprenda isso. Você não pode viver sozinho na sua casa, sem a minha presença, sem a presença dos seus irmãos, e ainda agradar a Deus. Você não pode se isolar, dizendo, mas eu tenho Deus do mesmo jeito que eles têm. É verdade. Mas não vai estar andando com Deus, agradando a Deus, porque comunhão também quer dizer agradar a Deus. Você agrada a Deus quando anda em comunhão com Deus e com seus irmãos. A comunhão tem 2 aspectos: comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. 1 João, abra a sua Bíblia. 1 João capítulo 1, ok? Eu creio que Deus está querendo nos ajudar. Eu creio que o Espírito Santo, Ele está querendo ajustar a igreja, alinhar a igreja. Então diz aqui a palavra do Senhor, a primeira carta de João, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, eu sei que andar na luz também é andar na palavra, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Vocês viram a palavra comunhão uns com os outros? Você viu que a palavra de Deus não fala só em ter comunhão com Deus? Você pode ter o Espírito Santo em você, ok? E você pode ter Deus bem pertinho de você. Na verdade, ninguém está mais perto de você do que Deus. Porque o Espírito de Deus mora dentro do seu espírito. Então Deus não está longe de você, Ele está bem pertinho. Mas amado, a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. E não dá para viver agradando a Deus, dá para viver desagradando. Longe da minha pessoa, longe do irmão, aí sim dá para você viver, mas desagradando. Amado, existe uma coisa chamada comunhão com a igreja, comunhão com o corpo de Cristo. Você não pode simplesmente viver na sua casa, isolado na sua casa, sem manter comunhão com o corpo de Cristo e ainda dizer, estou andando com Deus. Aleluia. Você precisa andar junto com seus irmãos. Esse momento nosso é um momento de comunhão. Talvez você nunca pensou, porque aqueles que gostam de usufruir de bebida alcoólica, que sentam nas mesas dos bares para beber, se fizéssemos uma pesquisa, a maioria não querem beber sozinho, solitário. Tudo ganha sentido quando está junto de alguém. Amado, as pessoas, a maioria, eles não querem assistir uma partida de futebol pela TV sozinho. A maioria não querem. Eles querem estar com pessoas ali para conversar, para interagir, para comentar. Época de Copa, as pessoas se reúnem para assistir as partidas, por exemplo, aqui do Brasil, junto. Aleluia. Nos bares, faz mais sentido para eles não beberem sozinhos, mas sentarem na mesa, começar a jogar a conversa fora, mas juntos. Nós não fomos criados para estarmos isolados. Quando alguém começa a se isolar, começa a se afastar de Deus. Sabe, as pessoas que entram em depressão, elas começam se isolando, elas começam se afastando das pessoas. Até mesmo o convívio do dia a dia com pessoas ajuda para que as pessoas não caem em depressão. Você vê aquele jovem
Aquela pessoa que está pelo canto isolado, está passando problema. Aleluia. É muito raro estar num lugar porque está ali simplesmente comungando com Deus. Isso é diferente. Eu estou falando da pessoa se isolar sem estar comungando com Deus. Aí, isso é maligno. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, não deixando, ok? Isso não quer dizer que você, de repente, aquele que abriu mão totalmente de uma congregação, simplesmente são os que estão errados. Mas aqueles que abrem mão de cultos, podendo, estão estreitamente errados. Sabe, são as coisinhas pequenas, que a gente acha que não é tão importante, que destrói nossas vidas. Amado, Enoque andou com Deus. Ninguém pode andar com Deus sem andar em comunhão com Deus. Enoque também andou com Deus, porque ele andou em comunhão com Deus. Uma época de trevas. Quantos supostos amigos Enoque teve que deixar de lado, porque não falava e não comungava com Deus. Época difícil. A época onde o pecado entrou de uma maneira avassaladora. Não pense que a nossa época é a época privilegiada desses pecados. O pecado e a maldade dos homens tinha se multiplicado, mas ele se propôs em si: eu vou andar com Deus, eu vou agradar a Deus. E ele andou tão perto de Deus, que Deus levou ele com corpo e tudo. Amado, ele não viu nem a morte. A morte não teve o gosto de colocar os tendões no corpo dele. A quem não entende esse processo de morte, todo mundo que morre, eu sei que o espírito de um cristão, quando ele morre, ele é levado pelo Senhor, mas os tendões que fazem o coração parar de funcionar, ok? Que fazem os órgãos pararem, não vêm de Deus. É um processo destrutivo que se apodera da carne do homem e faz a sua respiração não funcionar mais. Esse processo que segura seus órgãos, fazendo ele parar, é um processo negativo, destrutivo, e por isso Deus não está nesse processo. Deus toma o espírito, mas o processo de destruição, de matar, é da morte. Por isso que a Bíblia diz: a morte é o último inimigo a ser vencido. Por que usa a palavra inimigo? Porque não é amigo. Então o Enoque, ele anda tão perto de Deus, e ele agrada a Deus em comunhão, em fé, em santidade, fazendo aquilo que Deus quer, a tal ponto que ele brilhou em um mundo em trevas. E Deus pega ele e toma ele para si, porque a Bíblia diz que Deus se agradou dele. Eu quero dizer que Deus te ama. Aleluia. Mas se você não melhorar mais seus atos, Deus não vai se agradar como se deve. Você precisa deixá-lo mais feliz com você. Amado, quando nós começamos a deixar Deus mais feliz conosco, muitas coisas você não vai precisar nem orar. Ele fará por você. Ele usará outras pessoas para orar por você. Ele vai alcançar você de todo jeito. Porque onde tiver um homem e uma mulher de Deus, que tem o propósito santo de querer andar com Deus e de alguma maneira agradá-lo em tudo, eu lhe digo uma coisa: essa pessoa será bem-aventurada. O problema é que a igreja está dizendo o seguinte: bom, eu tenho Deus, estou indo para o céu, amém. E se a sua salvação e a minha não fosse pela graça, ficaríamos aqui. E quando morresse, em vez da Bíblia dizer, se lembra do rico e Lázaro? A Bíblia diz que o Lázaro, quando morreu, pode ver que a parábola diz, ele foi levado pelos anjos. Mas quando o rico morreu, a Bíblia só diz que ele foi sepultado. Teve anjo para levá-lo não. Ok? Anjo de Deus. É essa recepção do papai conosco. Papai nos recepciona. Por isso que Paulo diz, eu
Prefiro partir e estar com Cristo. Olha o lugar que ele vai estar. Isso é muito, incomparavelmente melhor. Deus, ele é muito bondoso, muito carinhoso. Mas Deus não pode fazer por mim e por você mais do que aquilo que a gente fizer em nossas atitudes, agradando-se do Senhor. Nós precisamos, amado, entender que enquanto nós estivermos quebrando e violando os princípios, vai ter leis contra. Eu tinha lido Gálatas, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas 5. E parece uma coisa simples. Eu, pessoalmente, não tinha me atentado para aquilo que Gálatas realmente está transmitindo para mim e para você. Gálatas capítulo 5, ok? Depois da carta de Corinto, você vai encontrar Gálatas capítulo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas capítulo 5. Ok? Nós vamos ler esse texto, depois a gente vai estar encerrando. Gálatas capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 22 e versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha o que diz o verso 23. Contra essas coisas não há lei. Vocês perceberam o que é que ele está dizendo ali? Existem coisas que nós fazemos, que existem leis que são contra aquilo. Deus estabeleceu regras. Se nós violarmos certas regras, existem leis que governam, que vão de encontro e nos alcançam. Isso é ter lei contra. Se alguém, por exemplo, em âmbito natural, sair e matar alguém e for pego, é preso. Porque existem leis aqui nessa terra que é contra fazer aquilo. A Bíblia está dizendo que quando você vive no amor, na paz, na bondade, não existe princípio que seja contra isso. Os princípios todos são a favor disso. Quando você entra nisso, não existe nada em toda a esfera que possa ser encontrado para dizer, ele vai ser punido porque fez isso. Veja que andar pela carne, existem leis contra. Mas andar no Espírito, na fé, na bondade, não existe nem como Satanás lhe acusar. Vocês lembram que a Bíblia diz que Satanás ele acusa-nos de dia e de noite? Você sabia que Satanás não pode fazer nada nessa terra se ele não reivindicar? Para Satanás poder fazer alguma coisa, ele precisa apontar. Ele precisa levar as provas e dizer, olha o que está fazendo. Ok? Ele está simplesmente dizendo, existem leis, Deus contra. Ele e ela está fazendo isso, então existe uma lei para ele ser penalizado. Então a palavra do Senhor olha para o andar no Espírito e diz assim, não tem como encontrar uma lei que seja contra. Sabe, você não é punido porque está andando no amor. Não tem como apresentar e dizer, ele está sendo maldoso porque está andando no amor. Qual é a lei que se encontra contra isso? Nada. Ele está andando pela fé. Vamos encontrar alguma coisa que possa puni-lo, destruí-lo, alcançá-lo? Não existe lei contra. Existem leis a favor. Andar nos princípios. Eu nunca tinha enxergado tão bem quanto aquele dia. O Senhor disse, filho, você quer ter leis a favor de você? Existem leis que governam. Você não pode brincar com essas leis e achar que ela não vai lhe alcançar. Veja como foi que Enoque fez. Ele fez com que a lei funcional de Deus alcançasse ele. Estilo de vida como ele brilhou, a maneira como ele serviu a Deus todos os dias. Esse homem andou pela fé. Nada na vida fez esse homem baixar a cabeça. Ele simplesmente conservou a sua confiança, a sua alegria, não importasse o que ele passasse. Então, quando ele vive desse jeito,
Existem leis a favor disso, não contra. Deus disse, nem a morte eu vou deixar que toque nele. Nem a morte, porque todos nós, ainda na época da graça, se tem uma coisa que nós não podemos reivindicar, uma das coisas é, não podemos reivindicar diante de Deus que nós não vamos morrer fisicamente. Porque isso é uma promessa que ainda não foi cumprida. Então, se Cristo não vier antes arrebatar a igreja, a gente vai estar envelhecendo, e esse inimigo de Deus vai se apoderar da gente um dia. Ok? Temos o direito de nos manter firme para que ele não se apodere antes do tempo. Então, por isso você deve conservar a sua fé e dizer, não vou aceitar morrer antes dos meus 70 anos, no mínimo. Aleluia. Mas, se Cristo não vier arrebatar a igreja antes, você vai estar envelhecendo e um dia você vai ser chamado para casa. Veja que ser chamado para casa não é ser trasladado, corpo e tudo. Simplesmente o espírito é recolhido, mas os tendões da morte alcançam o corpo. Aleluia. Esse homem estava vivendo uma época, não era lei, mas ele tinha princípios diante de Deus. Ele viveu tão bem com Deus em cima daqueles princípios, que realmente fez com que Deus o alcançasse e não quisesse que nem a morte ele provasse. Se você olhar, nem Paulo pôde se eximir da morte. Nem Paulo, nem Pedro, nem as colunas da igreja, nem os apóstolos, todos eles passaram pela morte. Mas Enoque, nem a morte provou. Foi trasladado com o corpo e tudo, ele desapareceu, não foi encontrado mais. Aleluia. Isso é muito bonito, muito lindo, 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 lindo. Isso não ficou simplesmente para que eu e você não aprendesse algo. Então, você quer algo mais de Deus, você precisa se aproximar mais de Deus. Você vai encontrar muitos cristãos que não vão andar como você. Não importa. Se você puder ajudá-los, diga a eles, siga você também, porque você está indo no caminho bom. Se não, eles vão ter que ficar de lado e você vai seguir. Quero dizer às mulheres casadas, se os maridos não quiserem vir à congregação, venham. A vida espiritual de vocês não depende do marido de vocês. Quero dizer aos maridos, se as mulheres não estiverem no mesmo nível espiritual, venham, porque o porte de vocês ensinará suas mulheres, e as mulheres ensinarão seus maridos. É assim que um pai e uma mãe ensina seus filhos, é fazendo ele ver que em você existe uma coisa que é maior do que tudo, é o interesse por Deus. Sem falar, às vezes nós perdemos a nossa casa, sem falar. Amados, visitando, não posso dizer que nenhum de vocês não, mas outrora, visitando alguns irmãos, ok? Eu percebi porque eles não ganhavam a família, porque o porte deles diante de Deus não condizia com a verdade daquilo que está dentro deles. Não aprenderam a andar com Deus como deviam. Eu vou dizer uma coisa, nunca fui melhor que ninguém, mas a minha mãe achou que eu estava até um pouco meio maluco quando eu aceitei Jesus. E minha mãe foi realmente perguntar a alguns irmãos na rua em que morava, e perguntou a ele, é assim vida de crente? É, que ele ora muito, ele vive lendo, e infelizmente o crente que não acompanha a verdade, ele nunca vai entender o que é espiritual. Lembra que a Bíblia diz que existe crente que é carnal e crente que é espiritual. O espiritual entende as coisas de uma maneira maravilhosa, o carnal diz, bom, não é bem assim não, eu não vivo assim. Então, alguns diziam, pai está exagerando. Aleluia. Ninguém que quer se aproximar de Deus está exagerando. Ninguém que procura viver para Deus está exagerando. Sabe, abra mão de tudo. Essa é a expressão, amado. Quando a gente começa a estudar a respeito de Cristo, o cara veio e disse, Senhor, um dos discípulos disse, eu vou enterrar meu pai. Não sabe-se se o pai estava morto, ok? Ou se ele queria dizer, deixe que papai, eu vou acompanhar os últimos dias de vida do meu pai. Depois que papai morrer, aí eu volto e te sirvo. Jesus não encontrou nisso motivo. Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos.
Se é para servir a Deus, faça logo, é agora. Ele passou pela alfândega, olhou Mateus e disse: Mateus, segue-me. Não tem na Bíblia registro que Mateus argumentou nada, dizendo: não, deixa eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro, deixa que eu resolva algumas coisas. A Bíblia diz que Mateus levantou e seguiu Jesus. Aleluia. Maria, servindo a Jesus, ouvindo os princípios que Jesus estava ensinando. A Marta olha e diz: Senhor, não está vendo que eu estou aqui cheio de tarefa? Mande minha irmã vir me ajudar. E Jesus não olha nada disso. Jesus disse: estás atarefada, Marta, com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. A Bíblia está cheia de argumentos como esse. A mulher que quebrar aquele vaso e derrama todo aquele unguento, aquele perfume em Jesus, foi reclamado. E foi dito a ele: poderia ter dado aos pobres. Jesus disse: deixai, vocês sempre vão ter os pobres. Essa mulher está me fazendo um benefício. Amado, Deus não considera à toa tudo aquilo que você fizer para Ele. Então se aproxime de Deus. Aprenda que mesmo que a gente viva numa época tão difícil, nós podemos viver para Deus. Não culpe seus filhos que estão crescendo. Não culpe o seu emprego que exige muito de você. Sabe, não culpe os estudos. Olha, eu vivo estudando, porque também já estudei muito como vocês. Eu falo de maneira secular. Já estudei muito. E nunca vi ali motivos para não buscar a Deus. Nada deve ser colocado como impedimento. Simplesmente eu quero que vocês entendam. Faça aquilo que diz a Bíblia. Combata o bom combate. Não somente comece a carreira, mas termine. Paulo diz: eu terminei a carreira. Guardei a fé. Ou seja, permaneci em fé durante toda a minha vida. Eu permaneci andando pela fé. Nada de desânimo, nada de baixar a cabeça, ok? Mas há circunstâncias que estão envolvidas na nossa nação. Não importa, será simplesmente motivo para que a gente cresça mais. Vamos superar cada circunstância que aparecer para nós, porque não estamos sozinhos, estamos com Deus. Ele não nos deixou só. Eu irei, disse Jesus, mas não deixarei você só. Enviar-vos-ei o Consolador. Ele enviou o próprio Deus para morar em nós. Aleluia. Você não está só. Guarde essa palavra em nome de Jesus e viva o melhor que você pode viver na graça do Senhor Jesus e na riqueza da graça. Amém. Graças a Deus.